Oi, me chamo Elisa, tenho 37 anos e hoje quero contar a minha história de abuso físico, emocional e psicológico vividos ao lado de um psicopata sádico. Que a minha história sirva para ajudar outras mulheres na mesma situação e que, assim como eu, na época, não têm informação e não encontram forças para reagir. Eu fui casada durante 11 anos e tive 2 filhos. Nos separamos e a minha filha quis ficar comigo, já o meu filho escolheu ficar com o pai. Eu nunca me achei bonita, minha autoestima sempre foi muito baixa. Mesmo as pessoas me dizendo o contrário, eu me via feia. Isso sempre me fez entrar em relacionamentos complicados, onde eu sempre acabava saindo deles pior do que entrei. Com o fim do meu casamento, eu caí na gandaia. Estudava, trabalhava, mas nos finais de semana eu caía no mundo e bebia mesmo. E foi nesse ano, 2018, que conheci o Alan. Fomos apresentados por uma amiga, entre aspas, em comum, em um barzinho onde a gente frequentava nos finais de semana. Eu pus aspas nessa amiga porque, na verdade, ela nunca foi amiga de verdade. Só gostava de sair comigo porque eu tinha dinheiro, carro, gostava de beber e fumar às minhas custas. Mas voltando ao Alan, conversamos bastante, ele se mostrou super amoroso, disse que era um cara sincero e eu acreditei. Eu vi ele se drogando nesse dia, mas como eu não o conhecia direito ainda, eu não me meti. Eu não uso drogas, apenas bebo e fumo cigarro. Nesse dia nós não ficamos, só ficamos amigos mesmo, conversamos e trocamos telefones. Todo dia ele me mandava mensagem, me adicionou no Facebook, conversávamos bastante por lá. Ele me elogiava o tempo todo, dizia que eu era linda, maravilhosa e me chamou para sairmos no próximo final de semana. A princípio eu não queria ir, porque era mês de agosto, estava muito frio, mas por fim eu topei. E dali começamos a sair. Eu ia sempre na casa dele, dormia lá com ele. Ele morava nos fundos e a mãe dele morava na casa da frente. E foi nesse meio tempo que eu vim a descobrir que ele não só era usuário de drogas, como ele também vendia. Não só ele, a mãe dele também vendia. Ali já era um forte indício de que eu deveria pular fora, mas eu já estava gostando muito dele. Eu sentia empatia pela história de vida triste que ele me contou que teve nas mãos de um padrasto violento e traficante. Que depois a mãe dele foi trabalhar num cabaré, que a avó dele era dona, e ele foi morar na casa da avó e cresceu nesse meio conturbado. E eu achava que conseguiria ajudar ele e tirar ele daquela situação. A gente tem sempre essa ilusão, né? Ele tinha uma filha com uma mulher que ele conheceu nesse tal cabaré, e ela, a filha, é especial, tem microcefalia leve, e ele criou ela sozinho. E tinha muito amor por ela. E aquilo me fazia ver que nele havia sim uma pessoa boa. Eu confesso que eu estava muito carente. Estava há 5 anos separada e eu queria encontrar um amor. A carência faz a gente romantizar tudo, né? Eu procurava alguém para preencher o meu vazio, sabe? Eu queria encontrar um amor rápido. O Alan também estava recentemente separado. Ele viveu por 13 anos com a ex-mulher dele, que não era a mãe da filha dele. A filha dele era de um relacionamento anterior com a mulher que trabalhava no cabaré. Essa ex-mulher ajudou ele a criar a filha dele, que tinha a mesma idade da minha filha quando o conheci, 14 anos. Eu perguntei para ele por que ele tinha se separado da mulher, e ele me disse que ela judiava da filha dele, que nunca gostou da menina e que também havia descoberto uma traição dela. Quando essa ex-mulher dele descobriu que nós estávamos juntos, daí ela começou a ligar o tempo inteiro para infernizar. Sempre que eu estava na casa dele, ela ligava e arranjava confusão. Nisso, uma amiga deles me chamou e me falou: Elisa, sai fora desse cara porque ele é enrascada. Ele agride mulheres. Ele espancava muito a ex-esposa dele. Ele arrastava ela pelos cabelos pelo meio da rua. E eu pensei que era mentira dela. Que ela, por ser amiga da ex, estava querendo me envenenar contra ele para separar a gente e eu sair do caminho dela.
Inclusive, eu contei isso pra ele e ele disse que era tudo inveja dessa gente fofoqueira, que ele agora que estava feliz e que havia encontrado a mulher dos sonhos dele, isso estava incomodando muita gente. Mas eu perguntei, você batia na sua mulher? E ele me jurou que não, que nunca bateu nela. Pelo contrário, é ela que agredia ele. E eu acreditei. Eu já estava cega e apaixonada. Fora que comigo ele era carinhoso, atencioso e fazia tudo o que eu queria. Mas ao mesmo tempo, ele me dizia que não queria nada sério. Não queria namorar naquele momento. Só curtir e me conhecer melhor. E isso me deixava meio confusa. E a ex-mulher dele continuava a ligar. Ligava o tempo todo para infernizar. Passados uns dias, eu fui até o centro da cidade com aquela tal amiga que me apresentou ele. Nós fomos tomar uma cerveja e eu estava esperando ele me mandar mensagem para eu ir até a casa dele. E essa amiga me falou o seguinte: Elisa, a ex-mulher dele não sai da casa dele. Ela vive lá o tempo todo. Ele realmente havia me dito que ela não saía do pé dele, que controlava os passos dele e tal. Só que no exato momento que ela estava me contando isso, ele passou de carro com a ex-mulher dele dentro. Nesse momento eu perdi as pernas. Nesse dia eu bebi muito, muito mesmo para esquecer. Depois, nós duas fomos em uma festa, onde tinha uns amigos dele que compravam esses produtos que ele vendia. E um desses caras veio em mim e falou que o Alan disse para eles que não tinha nada comigo e que se qualquer um deles quisesse, podia me pegar. Isso para mim foi pior do que um soco. Eu chorei muito. Eu decidi me afastar dele. E depois de uns dias, ele me ligou perguntando por que eu sumi. E eu despejei tudo, chamei ele de moleque, de babaca, que aquilo não era papel de homem, me oferecer para os amigos. Daí ele fez um drama outra vez. Disse que ninguém queria ver ele feliz, que ele estava cercado de invejosos, etc, etc. Dali, ele percebeu que eu estava gostando muito dele. E foi então que tudo começou a mudar. Ali ele começou a me pisar. Mas eu ainda romantizava ele e tudo que ele me contava. Admirava ele pelo fato dele ter criado a filha. Ele me disse também que se envolveu com uma prostituta que trabalhava na boate da avó só para ter o filho, porque o sonho dele sempre foi ser pai, mesmo ele tendo 20 anos na época. Eu admirava muito ele mesmo. Mesmo ele fazendo tudo o que fazia de errado, eu entendia que era devido à vida violenta que ele teve nas mãos do padrasto e que aprendeu a usar e a vender tudo aquilo com ele. Mas depois eu descobri toda a verdade. Ele batia mesmo na mulher, espancava ela. Ela era pobre, negra, analfabeta e tinha também problemas mentais, assim como a filha. Até os dentes dela ele quebrou de tanto bater. E é verdade mesmo, até hoje ela não tem os dentes. Então ele trocou ela por essa ex-esposa dele, que também trabalhava no mesmo cabaré. Ela não podia ter filhos, então foi praticamente obrigada a criar a filha dele. E ele batia muito nela. Ele me contou, inclusive, que cortou a garganta dela com um caco de vidro. Voltando à minha história, mesmo depois de tudo, eu continuei com ele, pois comigo ele era um príncipe carinhoso, me levava para jantar, me exibia no Facebook, me elogiando a minha beleza. E hoje eu sei que tudo aquilo era triangulação, que ele fazia aquilo para massacrar a ex-mulher dele. E quando a ex-mulher dele ligava, dizendo que estava com ele, que estava bebendo cerveja com ele, eu nunca acreditava, eu só acreditava nele. Mas era verdade, ele estava com nós duas ao mesmo tempo e eu de palhaça na história. Fui morar com ele e as brigas começaram, e sempre o motivo era a filha dele. Ela era totalmente sem limites. Eu compreendo que ela tinha problemas, mas eu conversava com ele para que ele de alguma forma ensinasse limites a ela. E ele achava tudo aquilo super normal. Nós não tínhamos nem intimidade no nosso quarto, porque a menina entrava sem bater e deitava no meio da gente. Disputava o tempo todo a atenção dele comigo.
Eu virei empregada deles dois. Eu limpava toda a casa e eles sujavam. Eu reclamava e ele ficava furioso. Aquilo estava ficando cansativo demais para mim. Eu não sabia como lidar. Ele tinha uma superproteção exagerada com aquela filha. Até os dentes dela ele escovava, dava banho nela, botava comida no prato para ela comer. Mas isso tudo na minha frente, porque quando nós brigávamos e eu ficava fora por um tempo, depois que eu voltava, a menina me contava que ele maltratava ela, xingava ela de gorda nojenta, desgraçada, entre outras coisas. Aquilo tudo me deixava super confusa. Eu brigava com ele, dizendo que ela já era grande, ela tinha 14 anos, já tinha que aprender a fazer as coisas dela sozinha, mas ele não gostava que eu reclamasse. Ela arrumava problemas na escola e eu sempre era chamada. Ele nunca ia. Dizia que as professoras eram tudo um bando de vadias. Ninguém podia falar da filha dele, mas a minha filha ele xingava, e de coisas bem pesadas. Ele começou a me pedir um filho, e eu não queria engravidar. Eu já tinha meus 2 filhos crescidos e não pretendia ter mais um. Daí, ele começou a esconder o meu anticoncepcional. Uma vez eu fiquei 5 dias sem tomar o anticoncepcional, mas como eu já tomava há anos, achei que eu não engravidaria fácil. Mas foi exatamente o que aconteceu. Se o meu inferno já tinha começado, daí pra frente ele só piorou. Ele começou a me tratar com frieza, ficava dias sem falar comigo e sem me tocar. Um dia ele trocou meu nome e me chamou pelo nome da ex-mulher. Eu fiquei indignada e joguei uma blusa nele com raiva e disse que ele me respeitasse, que aquilo era um absurdo. E nisso, ele me deu um tapão na cara e me jogou no chão. E eu fui permitindo, fui perdoando, embora ele nunca tenha me pedido desculpas. Quando ele bebia e se drogava, ele chegava em casa transtornado, doido para me agredir. Ele ameaçava atirar em mim. E diante da minha reação de pânico, ele ria da minha cara e me chamava de fraca. Dizia que comigo não fazia metade do que fez com a outra, com a ex-mulher dele. Que ele esmagava ela na porrada, que batia a cabeça dela na parede. Dali, ele mesmo foi contando tudo. Ele rasgava minhas roupas, jogava as roupinhas que eu comprava para o bebê no lixo. Na cama, ele sempre foi agressivo, me machucava, só queria a relação se fosse anal. Deixava meus seios roxos de tanto apertar. Meu rosto ficava vermelho de tapas que ele dava. Dizia que a vagina da ex-mulher dele era bem mais gostosa que a minha, que eu era feia, horrorosa, gorda, que sentia nojo de mim, que sentia vontade de comer outras meninas novinhas da vizinhança. Ele me humilhava demais, e eu sempre relevando, mesmo aquilo acabando comigo. Uma vez ele disse que aquele bebê desgraçado tinha que nascer morto, que ele não queria filho nenhum. Passou um tempo. Nos 15 anos da filha dele, eu fiz todos os preparativos, enfeitei tudo, fiz uma festinha linda para ela. E ele, no final da noite, me bateu muito. Ele me jogou no chão e pisou 3 vezes na minha barriga para matar o meu bebê. Eu, com um barrigão enorme, não conseguia reagir para me defender. A única coisa que eu consegui fazer foi levantar e sair correndo. Peguei a chave do carro dele e fugi. Eu entrei no carro e chorei muito, com a cara toda arrebentada, a barriga doendo, dura. Fui até a casa de uma amiga e pedi para ela me levar para o hospital. Ela me obrigou a ir na delegacia. Eu fui. Eu não queria ir, por medo, mas ela me obrigou. Dei parte dele e depois fui para o hospital. Eu estava com pressão alta e anemia. Tive deslocamento de placenta por causa das pisadas na barriga, mas graças a Deus nada atingiu meu filho. Ainda lembro do desespero enquanto eu procurava a chave do carro para fugir e ele na cozinha cantando e dançando, debochando de mim. Eu no hospital, com a cara toda arrebentada e com muita vergonha das enfermeiras e dos outros pacientes me vendo naquele estado. A minha vontade era sumir e me esconder.
Depois eu recebi alta e fui embora para a casa dos meus pais e fiquei uns meses por lá. Ele veio me procurar pedindo para voltar a morar com ele e eu disse que eu não voltaria, que de agora em diante era cada um no seu canto. Mas ele insistia e insistia. Eu comecei a frequentar uma igreja. Eu não tinha dinheiro para pagar um psicólogo. Então só Deus para me tirar aquela dor na alma. Então ele começou a ir na mesma igreja junto comigo. Depois ele me levava em casa, todo romântico, mansinho, me implorava para voltar para casa. Fez até promessa que nunca mais ia beber nem usar drogas. E eu acreditei mais uma vez e voltei. Mas era tudo mentira, pois ele continuava fazendo enquanto eu ainda estava na casa da minha mãe. E um dia eu peguei ele usando drogas e eu quebrei o pau com ele. Disse que ele não tinha palavra, que nunca cumpria nada que prometia. Quantas vezes eu pedi a ele para tirar o carro do nome da ex-mulher dele e ele nunca tirou, nunca quis cortar vínculos. Quando o bebê nasceu, poucos dias depois, nós fomos no centro comprar um pote de sorvete. E na volta para casa, a gasolina do carro acabou. Ele ficou irado. Ele me fez voltar a pé para casa, cheia de pontos. Ele só reclamava da gasolina, do carro, só se importava com ele, com o carro dele, com as coisas dele, com o óculos dele. Ele era muito egoísta. E eu tendo que andar rápido porque eu tinha deixado o bebê com a minha filha. E se ele chorasse querendo mamar, o que ela ia fazer? E ele só preocupado com ele. Passaram-se uns dias e a filha dele estava muito insuportável. Desde que meu bebê nasceu, ela vivia ameaçando se matar. Fazia um auê dentro de casa. Então eu resolvi pegar a minha filha e o meu bebê e sair. Ele nem se importou, ainda disse assim, quer saber? Vai mesmo. E eu saí sem rumo, sem ter para onde ir. Daí eu fui bater na casa de uma parente, e no quintal dela tinha uma casinha para alugar. Então eu pensei, eu vou alugar essa casinha e vou morar aqui com a minha filha e com o meu pequeno. E assim eu fiz. Daí ele enlouqueceu, virou um cachorrinho rastejando nos meus pés, implorava para eu voltar para casa, mas dessa vez eu estava decidida a não voltar mais. Quando fui lá na casa dele para buscar as minhas coisas, o que sobrou das minhas coisas, aliás, porque me roubaram quase tudo, a família dele e a ex-mulher dele entraram lá e roubaram um monte de coisa minha. Daí começamos a brigar por causa disso. E ele, nesse momento, pegou uma faca e enfiou no meu pescoço. Ele perfurou a minha traqueia. Dessa vez, eu decidi ligar para a polícia. Ele não acreditou que eu ligaria para a polícia. Sabe o que ele fez? Foi para o quarto, deitou e começou a assistir filme. Como se nada tivesse acontecido. Consegui falar com muita dificuldade no telefone, pois a minha voz quase não saía devido ao corte. A mãe dele veio correndo com pano para limpar o sangue do chão antes que a polícia chegasse para proteger o filho dela. A única preocupação era o filho dela. Mas não adiantava, o sangue não parava de jorrar do meu pescoço. A polícia chegou rápido e me viu com a cara toda estourada, o olho e o pescoço sangrando, pois ele me deu um soco tão forte no olho que meu olho fechou de tão inchado. Eu tive que ficar 20 dias com um tampão no olho. Eu pensei que eu fosse ficar cega. Quando a polícia me viu toda ensanguentada com a criança no colo e ele deitado na cama tranquilo, levou ele preso. Daí apareceu a família dele toda dizendo que não era para levar ele preso porque a culpa era minha, eu que era escandalosa e barraqueira e deixava ele nervoso, pois ele foi preso mesmo assim. Ele ficou pouco mais de 2 meses preso. E assim que ele saiu da cadeia, a primeira coisa que ele fez foi me procurar, dizendo que me amava, que não deveria ter feito aquilo, mas que já tinha pagado por aquilo que ele fez, mas nunca me pediu desculpas. Eu soube que quem sustentou ele na cadeia durante esse tempo e ainda pagou advogado para ele foi a ex-mulher dele. E ela ainda serviu como testemunha a favor dele, dizendo que ele nunca bateu nela,
que sempre foi um ótimo marido. Isso, gente, é para vocês verem o que um psicopata faz na mente de uma pessoa. Daí ele começou a se reaproximar de mim, mesmo com medida protetiva, com a desculpa de ver o filho. Ok, levei o bebê até a casa dele e lá eu vi um par de brincos e no carro dele eu vi uma presilha de cabelo. E ele ficou muito nervoso tentando mentir, mas eu já tinha sacado que já tinha outra na jogada. Ele jurava que não, que me amava, me levava para passear com o bebê, mas não queria mais me levar na casa dele. Ele começou a esconder o celular de mim, começou a me descartar, começou a dizer que não me amava mais, que era melhor a gente acabar tudo. Eu perguntava se ele estava com alguém e ele jurava que não queria mais mulher nem tão cedo. Então eu investiguei e descobri quem era a mulher e liguei para ela. E ela me confirmou sim que eles estavam namorando desde que ele saiu da cadeia. E eu ainda gostava dele. Infelizmente, eu ainda gostava muito dele. Um dia, uma prima dele me ligou e falou: Elisa, corre agora lá na casa dele que a mulher tá lá. E eu fui. Peguei os dois na cama que eu comprei. O meu mundo desabou e eu percebi a filha dele rindo da minha cara enquanto eu chorava. Ela estava aprendendo a ser tão sádica e perversa quanto ele. Ele, quando me viu, começou a gritar: some daqui, vadia, eu não te quero aqui. Me pegou pelo braço e me jogou na rua. Aquilo doeu muito em mim. Mas sabe o que mais doeu? Ver o quanto aquela mulher era bonita. Ela era bonita mesmo. Eu acho que isso me arrasou mais, pois ele dizia o tempo todo que eu era horrorosa, que meu corpo era horrível e que piorou muito depois da gravidez. Bem, ele está com essa mulher até hoje e ela também é usuária de drogas. Ela também tem envolvimento com gente barra bem pesada. Enfim, eles devem estar muito felizes juntos. São almas gêmeas. Eu me mudei de cidade e hoje crio meu filho em paz. Faço terapia para curar as feridas da alma. As do corpo vão permanecer. Eu quero fazer uma tatuagem no pescoço para esconder a cicatriz do corte. Recebi ajuda de uma ONG que acolhe mulheres que sofrem violência doméstica. Consegui comprar minha casa própria, com a minha parte dos bens que o meu ex-marido me deu. E estou seguindo a minha vida, em contato zero. Recentemente eu vim aprender sobre narcisistas e psicopatas e entendi tudo o que eu vivia sem saber. Eu espero que o meu relato ajude outras mulheres a enxergar os sinais, porque eles sempre dão sinais, e que consigam se afastar enquanto há tempo. Fim.